Boa noite a todos. Então, a reflexão da noite é sobre qual é o seu propósito. Então, a primeira coisa que a gente escuta perguntar quando a gente é criança é: o que você quer ser quando crescer? E a gente também pergunta muito para as crianças: o que você quer ser quando crescer? E as crianças respondem as profissões, respondem às vezes alguma coisa mirabolante. Só que aí, de repente, a gente cresce. E aí, eu cresci. Será que agora eu sou o que eu queria ser? Eu sou quem eu queria ser? E aí a gente começa algumas indagações. Quem eu sou? Será que eu me conheço? Eu, nessa encarnação, sou a Karen. Mas quem eu sou de verdade? E o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo na Terra? E qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da nossa encarnação? E o que me move? Essas perguntas seria bom a gente nos fazermos todos os dias. O que eu vim fazer aqui? O que está me movendo? A gente começar a refletir sobre isso. Por exemplo, o que me move a acordar, levantar da cama? O que faz com que eu tenha ânimo para conseguir sair da cama e desempenhar alguma tarefa? O que me move a trabalhar, por exemplo? Tem gente que é movido, vai trabalhar porque precisa sustentar os filhos, porque precisa comprar uma casa. O que faz essa pessoa querer ter o ânimo e a vontade de levantar e trabalhar? Será que a gente está vivendo essa encarnação só no automático? Eu não tenho, nada me move, eu vou trabalhar porque eu tenho que ir, eu acordo porque o despertador tocou, eu sou obrigada a sair da cama. Então, a reflexão da noite seria para a gente tentar sair do automático. A gente não é um carro, a gente é um corpo físico, é um espírito que está habitando um corpo físico. Então, a gente precisa mudar isso, sair do automático, não fazer as coisas sem refletir. Então, como eu gosto muito das definições, eu peguei do dicionário a definição de vida. Vida é um modo de viver, um conjunto de hábitos. Uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, se a gente pensar em vida somente pelo dicionário, a gente pensa nela somente como um fenômeno biológico. A gente nasce, morre e acabou. Mas no Espiritismo a gente sabe que não é isso. A partir do momento que a gente acredita que nós somos um espírito, nós somos imortais. E cada encarnação, cada vida, ela é uma oportunidade. É uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de evolução. E o propósito? É um objetivo, uma finalidade. Então, como o tema da palestra, qual que é o propósito meu nessa encarnação? Aí a gente tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para eu definir o meu propósito de vida, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, como que eu vou saber o que me move? Como que eu vou saber o que eu estou fazendo aqui? O primeiro passo é o autoconhecimento. Então, qual que é o meu propósito para essa encarnação? Como eu disse, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Saber das nossas habilidades. Cada um tem uma habilidade. Algumas pessoas têm habilidade, por exemplo, em trabalhos manuais, outras numa conversa. Cada um tem uma habilidade específica, uma ou várias. E também tem virtudes. Há pessoas que têm a virtude da paciência, de saber ouvir o outro. Outros têm a virtude de falar, de conseguir levar o conhecimento. E quais são os meus conhecimentos? Para eu ter um propósito, eu preciso avaliar tudo. Talvez eu não tenha conhecimento, por exemplo, do Evangelho, mas eu tenho conhecimento de vida, eu tenho experiência de vida, eu posso ajudar alguém com os meus conhecimentos, com as minhas experiências, com as minhas habilidades.
E para isso, então, a gente precisa buscar um sentido em cada uma das nossas existências. Não adianta a gente viver no automático. Qual que é o sentido dessa existência aqui? Eu não estou encarnada à toa. Eu não vim para a Terra a passeio. Então, cada um tem que ver sobre você quais são suas habilidades, o que faz sentido para você nessa existência, o que te motiva. E não adianta a gente querer imitar o outro. Para eu definir o meu propósito dessa encarnação, não adianta eu querer copiar o propósito de alguém. Ah, porque eu vi uma pessoa que ela está ajudando uma instituição de caridade. Mas se eu não tenho essa habilidade, eu não tenho paciência, vai adiantar eu ir ajudar uma instituição de caridade? De repente, eu tenho habilidades, eu tenho as virtudes para ficar nos bastidores, para fazer a sopa, por exemplo, mas eu não consigo falar com alguém. Então, cada um tem as suas habilidades, as suas virtudes, os seus conhecimentos, e não adianta a gente querer copiar o outro. Cada um é um ser individual. Então, cada um tem o seu propósito. Mesmo dentro de uma família, mesmo sendo um casal, cada um tem o seu propósito de vida, cada um enxerga a vida de uma maneira. E também, dentro desse nosso propósito, às vezes a gente pode pensar, eu gostaria de ser um missionário, eu gostaria de dar palestras para multidões, eu gostaria de ser que nem a Madre Teresa, que nem o Chico Xavier, mas não adianta a gente querer começar lá do alto. A gente tem que começar devagar, ajudando o nosso próximo, por exemplo. Se eu tenho uma habilidade com criança, eu posso ajudar, não precisa de ser dentro do centro espírita, mas se eu tenho uma habilidade com criança, eu posso ajudar uma criança na minha família, eu posso ajudar uma outra criança que precise de mim. Se eu tenho a habilidade de escrever, eu posso tentar escrever mensagens consoladoras para alguém. Então, começando devagar, porque se cada um fizer um pouquinho, aí sim a gente consegue mudar o mundo. E qual que é o propósito, então, da minha existência? Isso daqui eu estou trazendo para cada um refletir. A gente não vai conseguir chegar a um consenso. Cada um vai ter que refletir e pensar, o que eu vim fazer aqui? E a gente lá no nosso íntimo, a gente sabe. Será que eu vim adquirir só coisas materiais, perecíveis? Será que eu estou tendo essa existência aqui só para arrecadar valores monetários? Será que eu estou vivendo, aproveitando cada minuto, sem preocupação, sem pensar no amanhã? O que eu estou fazendo da minha vida? Não sei se alguém já parou para pensar, o que eu estou fazendo da minha vida se eu desencarnasse hoje? Para onde eu iria? A gente fala, né? Será que eu ia para um umbral? Será que eu ia para uma colônia? A gente sabe. Se eu desencarnar hoje, eu sei para onde eu vou pelos meus comportamentos. Não vai ser uma coisa mágica e eu vou mudar completamente, eu vou para um ótimo lugar porque eu já sou um ser evoluído. Se a gente reparar no nosso comportamento, a gente sabe para onde a gente vai. E agora eu gostaria de passar um vídeo, é de comédia, mas vale a reflexão. Nossa, nem acredito. 5 anos pagando esse consórcio. Semana que vem vence a última parcela, graças a Deus. Oi, Walter. Nossa, eu já desdobrei. Tô tão ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho duas notícias pra você. Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo eu vou estar com o carrinho na mão. Acabou minha vida de busão, cara. Não, tem isso também. Vai ter isso também. Mas é uma outra coisa que eu vou te falar hoje. Cara, eu tô há 5 anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu caramba. Então, mas aí não vai rolar isso não, Walter. O que não vai rolar? Você curtiu seu caramba muito, sabe? Claro que vai rolar. É isso, cara. Eu não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. Eu, hein? Tá, então, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu não queria ser eu que te trazer essa notícia mesmo. Ninguém mais podia hoje. Olha só. Você já tem que começar a se preparar para regressar para o plano espiritual. Eu vim te dizer isso. Olha só que legal para você. Tá chegando. Você não vai lembrar disso porque você tá desdobrado e tal, mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. O quê? Parabéns. Semana que vem?
Que dia? Lá pela terça aí. Na terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Ou depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. Um cheirinho. Você vai sentir o cheirinho. Um dia cheirinho você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Não falo do que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina. 5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tem razão. Tá certo mesmo. Isso não adianta, está errado o que estão fazendo com você. Poxa, Deus está sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo, porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você não ia ter mais 5 anos para ficar com a sua família, não ia ter mais 5 anos para poder dar tempo de você se reconciliar com seu pai, né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas. Olha só, esse último tempo que vocês estiveram juntos, você conseguiu resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha, nossa, que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? Acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef? Eu adoro Masterchef. Walter, por favor. Eu tô torcendo pra aquela moreninha. Eu torço pra outra. Ela faz um ralo de peixe. Eu não sei, eu não como muito já. Então aqui, apesar de o vídeo ser... Posso deixar a luz apagada, ninguém vai dormir? Se alguém roncar, o outro cutuca aí. Apesar de ser um vídeo de comédia, a gente reflete, né? Por exemplo, o amigo aí, ele ia desencarnar. O que ele fez? Ele ficou pagando o consórcio e o que mais? Ele ficou só arrecadando, não vai poder usufruir porque ele vai desencarnar. E a gente? Será que a gente não está igual ele? Só trabalhando? A gente, ao invés de trabalhar para viver, está vivendo para trabalhar. E a minha parte espiritual? Será que eu estou desenvolvendo? Será que eu estou melhorando a moralidade? Ou eu estou aqui só ligada ao corpo físico? Então a gente precisa começar a refletir sobre isso. E que nem ali também mostrou que tudo tem um porquê. Se ele vai desencarnar, tem um porquê. É a hora. Não adianta a gente querer... Até ele falou ali que Deus não é carrasco. Se ele tivesse pego esse carro antes, ele não iria ter conseguido perdoar a família. Então, tudo tem um porquê, nada é por acaso. E aí tem essa frase do Pequeno Príncipe, que eu adoro, que o essencial é invisível aos olhos. Então, o nosso propósito, ele não pode ser algo material. Claro que a gente pode ter um propósito material, de repente, eu querer ter minha casa, não é proibido eu querer ter minha casa, eu querer ter meu carro, eu querer ter algumas conquistas materiais. Mas mais importante que as conquistas materiais são as conquistas morais. Então, são as conquistas invisíveis aos nossos olhos. E aí tem uma citação de Joana de Ângeles. Ninguém vive realmente sem objetivo existencial. O ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos seus limites emocionais, não, porém, a perda do objetivo existencial. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais e de realizações. Então a gente não pode perder o nosso objetivo de existência. A gente não pode viver essa vida simplesmente por viver. Olha a oportunidade bendita que a gente está tendo de reencarnar, de poder corrigir os nossos erros. E eu vou viver por viver? Aí, uma vida sem ideais, uma vida sem realizações. E agora tem uma reflexão de um filósofo que eu gosto muito, e que não é espírita, mas para vocês verem que o propósito não tem a ver com religião, tem a ver com a gente se descobrir. Nesse sentido, meu propósito, ele é aquilo que me impulsiona, aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Ora, a noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro.
Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Nesses tempos, Adílio Luiz, em que a vida ela fica submetida, né, a uma série de intercorrências em que há uma ameaça, algumas pessoas às vezes me dizem assim, Cortella, né, e vocês no campo dos cuidados de saúde sabem disso, você não tem medo? Eu falei, claro, eu não tenho pânico. Medo é diferente de pânico. Medo é estar de alerta, pânico é incapacidade de ação. Será que eu tenho medo de morrer? É óbvio. Será que eu tenho pânico? De jeito nenhum. Eu tenho, pânico de desperdiçar a vida com tolice, né, com mesquinharia, né, com desvios e dribles. Isso sim. Aí volto ao ponto. Eu digo sempre, a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte não é uma ameaça. A nossa mortalidade não é uma ameaça. Ela é um aviso. Isto é, não descarte. Às vezes me pergunto assim, no dia que você se for, né, se você crê ou não numa divindade, mas na hipótese de que haja essa crença, né, o que você quer ao encontrar, né, o que você deseja no dia que você se fosse? Eu sempre respondo, Adílio, que eu, sabe o que eu queria? Que quando eu me for, ao encontrar Deus, por exemplo, que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella. Valeu, Cortella. Isto é, eu te entreguei uma dádiva, que é a vida, e você cuidou dela. A tua, não cuidou só da tua, não deixou desperdiçar. Por isso, esse é o meu propósito. O meu propósito, que pode parecer até um pouco elevado, mas eu o tenho, de chegar um dia, se houver um lugar, ou se não houver, que alguém diga assim quando me for, valeu, Cortella. E outras... Eu cortei o vídeo só para não ficar muito grande. Então a gente se pergunta, será que quando a gente desencarnar, que nem ele falou, se a morte é uma advertência, se a gente se preocupa em morrer, se preocupa o que vai acontecer do lado de lá, é porque a gente não tem certeza de como a gente está se comportando nessa existência e se a gente está se comportando da maneira que deveria se comportar, né? E quando eu chegar no plano espiritual, será que vão falar, valeu, Karen, ou será que vão falar, tô decepcionada? Será que eu vou falar para mim, valeu, eu fiz a minha existência valer a pena? Ou será que eu vou me arrepender por ter desperdiçado mais uma existência? Então é uma reflexão, o que a gente pode fazer para quando a gente chegar no plano espiritual analisando essa existência, ficar orgulhoso do que a gente fez pelo próximo, como ele disse, sem desperdiçar, sem maledicência, sem desperdiçar essa encarnação, sem desperdiçar as oportunidades. E além disso, qual é o propósito coletivo? Eu já comentei do propósito individual, e aí todos nós temos um propósito. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, todos nós estamos encarnados, independente do propósito individual, mas com o propósito de sermos um dia perfeitos. Então, o nosso propósito é a evolução. Que, conforme a gente for evoluindo, nós seremos perfeitos. E somente quando nós formos perfeitos, nós encontraremos a felicidade plena. Porque até então, a gente tem momentos de felicidade. Por exemplo, quando a gente encontra com uma pessoa querida, que fazia tempo que a gente não via, a gente abraça, tem aquele abraço gostoso, você fala, nossa, eu estou feliz. Mas a gente não tem nem ideia de como é a felicidade de quando formos perfeitos, quando formos espíritos de luz. Então, a nossa meta é a perfeição. A gente nasce simples e ignorantes, aí a gente passa de imperfeitos, bons e puros. É a lei do progresso. E aí, nessa busca pela perfeição, cada um está em um momento. Apesar de todos estarmos num planeta de expiação e provas, nós somos seres individuais, como eu já comentei. Então, tem gente que para alcançar esse propósito da evolução, vai tentar, vai cair, vai escorregar, o outro vai se arrastar, o outro vai andar, o outro vai voar. Então, cada um é responsável pela sua existência. Não importa se eu estou dando passinhos, estou escorregando,
O importante é eu não ficar parado nessa busca pela perfeição. Então, definido o meu propósito, todo mundo já percebe as suas afinidades. Na nossa consciência, a gente sabe qual é o nosso propósito. Além do propósito material, que muitas vezes é o que move todas as pessoas, qual que é o meu propósito de vida? É ser uma pessoa melhor? É ajudar o próximo em tal coisa? Qual que é meu propósito? Dentro da profissão mesmo. Se eu escolhi uma profissão, no meu caso, sou veterinária. Eu escolhi ser veterinária, então meu propósito é ser veterinária. Mas adianta eu trabalhar no automático? Dentro da minha profissão, eu posso fazer outras coisas. Eu posso conversar com as pessoas, eu posso levar. Então, dentro até da nossa profissão, das nossas obrigações, a gente consegue definir propósitos. Como eu disse, não precisam ser propósitos grandiosos, mas todo mundo sabe, cada um tem afinidade com alguma coisa. Às vezes você faz determinada coisa, se sente bem. Tem gente que tem habilidade para música, pode usar a música como um propósito de levar alegria para as pessoas. As possibilidades são inúmeras, mas não tem como a gente falar. Só cada um sabe internamente as suas habilidades, como eu disse, os seus conhecimentos, as suas virtudes. Então, depois que eu conseguir definir um propósito, e eu ter entendido o propósito da reencarnação, eu preciso corrigir as minhas falhas que impedem a realização do meu propósito e do meu progresso. Muitas vezes, a preguiça, amanhã eu faço. E se amanhã não chegar? Igual aconteceu com o rapaz que só ficava pagando o carnê. Então, a gente precisa corrigir isso, o que está atrapalhando. Aí tem as coisas que atrapalham cada vez mais a nossa evolução. O orgulho. Podem ver na figura aí que o orgulho é o oposto do amor. O egoísmo. Então, se eu não combater meu orgulho e meu egoísmo, como que eu vou ser capaz de ajudar o próximo? Porque se ele não retribuir, então eu não vou fazer. Então, as principais coisas que a gente deve combater, os principais defeitos, vícios, derivam do orgulho e do egoísmo. E cada um sabe aonde seu calo aperta. Cada um sabe os seus defeitos. Ninguém precisa apontar o defeito do outro. Se eu parar para analisar essa encarnação, eu sei o que eu preciso melhorar. A gente não vai precisar desencarnar para passar tudo na telinha para a gente ver. Cada um sabe o que eu tenho que melhorar, o que eu estou conseguindo melhorar. Ninguém precisa apontar. Cada um sabe onde seu calo aperta. Então, além de a gente trabalhar para o nosso propósito individual, a gente também deve trabalhar para o progresso coletivo. E isso vai fazer cada vez mais a gente se aproximar dos caracteres de um homem de bem. E algumas das características do homem de bem, eu coloquei aí, que são autoconhecimento, caridade, indulgência, bondade, tem muitas. Só que assim, não adianta, que nem eu falei, a gente querer começar lá de cima. Se a gente olhar essa tabelinha aí do homem de bem, será que eu tenho alguma das qualidades? Com certeza, alguma pelo menos a gente tem. E o que eu posso fazer para conseguir adquirir essas outras qualidades? Então, todo mundo sabe, como eu disse, onde seu calo aperta. Então, como eu posso melhorar isso para conseguir transformar um defeito em uma virtude? Mudar de egoísta para uma pessoa solidária, para uma pessoa caridosa? E ter um propósito é um processo contínuo, ele não tem fim. Trata-se de uma busca diária e ininterrupta, pois você vai evoluindo e procurando fazer melhor a cada momento, sempre com força e determinação. Então, se nós estamos aqui para evoluir, à medida que eu vou evoluindo, eu posso conquistar um propósito. Um exemplo, eu tenho um propósito de ir visitar um orfanato e trabalhar com as crianças. De repente, eu chego nessa idade e eu já conquistei esse propósito. E aí? Porque eu já conquistei isso, eu não posso ter outros? Não, é um processo contínuo.
Então agora eu consegui isso, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para ajudar meu próximo? O que mais eu posso fazer para me melhorar? Então, quanto mais a gente for evoluindo, mais propósitos teremos. Mas para isso precisa de força e determinação. Não adianta a gente viver a vida no automático, como eu já comentei. E aí, será que, pensando na nossa existência, será que a gente está jogando nossa existência no lixo? Será que a gente está desperdiçando essa oportunidade bendita, essa dádiva? O tempo está passando. Será que eu estou vivendo no automático? Será que eu estou procurando o meu propósito de vida? Será que eu estou fazendo para evoluir? A gente sabe que essa oportunidade, quantos espíritos estão aguardando por essa oportunidade bendita? E a gente está aqui. A gente está tendo essa oportunidade diariamente de evoluir. Antes de vir para o centro, garanto que alguém teve alguma oportunidade de fazer uma caridade durante o dia, de ter uma palavra amiga. E aí, será que eu estou aproveitando isso ou eu estou vivendo no automático? Às vezes a gente perde tempo e depois que o tempo foi perdido, não adianta a gente reclamar. A gente perde tempo em coisas fúteis, em só lazer. Não adianta. Depois que essa encarnação passou, aí a gente vai falar, nossa, mais uma encarnação desperdiçada. Então a gente precisa acordar enquanto há tempo. E subindo os degraus em busca da nossa perfeição. A gente sabe, mais uma vez, que a gente está num mundo de expiação e provas, a gente sabe que não é fácil, que a gente vai demorar um pouquinho para atingir a perfeição, mas o importante é não ficar parado. Eu posso, que nem naquela outra figura, escorregar, voltar, andar devagarzinho, mas o importante é não estacionar. Não adianta eu querer já ser perfeito do dia para a noite, mas começar com pequenas atitudes. Se eu quero testar, por exemplo, preciso melhorar, preciso ser mais paciente, eu não vou dormir hoje e acordar amanhã paciente. Isso daí vai pouco a pouco. Então a gente vai subindo degrau por degrau até a gente conseguir melhorar e até então a gente conseguir atingir a nossa perfeição. E aí, eu gosto muito desse provérbio chinês. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Que a gente possa refletir sobre isso. Mais uma vez, essa oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados e que a gente não desperdice, que a gente aproveite o tempo, que a gente aproveite, que a gente descubra o nosso propósito, que a gente lembre que o nosso propósito maior é a perfeição, é a evolução. Então, depois que a gente perdeu a oportunidade, ela não vai voltar. Lógico, teremos outras chances de reencarnar com certeza, mas de repente poderia ser mais tranquilo, mais suave nessa encarnação. Talvez na próxima eu precise sofrer um pouquinho mais para aprender. Então, se a gente tem essa oportunidade bendita, não vamos desperdiçá-la. Bom, era isso. Agradeço a todos pela paciência e que durante o passe a gente fique em boas vibrações, em oração, refletindo sobre o nosso propósito, refletindo no que a gente pode melhorar, no que a gente pode ajudar o próximo. Não precisa ser um próximo tão distante. Na nossa família, garanto que tem alguém precisando da gente, no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho. Então, que a gente possa viver essa encarnação sem ser no automático, que a gente possa despertar para a finalidade dessa encarnação, que é evoluir, que é reparar os nossos erros, e que a gente não desperdice essa oportunidade bendita. Muito obrigada e vamos passar para os passos.